E aí, galera do terceirão, beleza? Tudo massa com vocês? Espero que sim, estejam se comportando nessa quarentena, né? E espero voltar o mais rápido possível. Bem, hoje a gente vai dar continuidade na matemática 2, né? Quer dizer, continuidade não. Vamos fazer uma pequena revisão, lembrar os principais conceitos de geometria analítica, né? Para aí sim, na próxima semana, a gente poder dar continuidade ao assunto, beleza? Vamos lá, rever aqui os conceitos. Pronto, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem na geometria analítica é a questão espacial. Para formar uma figura geométrica, eu preciso de retas se encontrando. Para existir reta, precisa existir infinitos pontos. É a primeira coisa que se estuda na geometria analítica é o plano cartesiano. Plano cartesiano. Plano cartesiano é o que? Como já está dizendo, plano. Plano é uma coisa bidimensional. Largura, comprimento. Então, no plano cartesiano, nós vamos ter os eixos x e y. E aí, como é uma reta, então aqui, inicialmente, começa no zero. Aí, para cima aqui, ó, nós vamos ter os valores positivos, reta numérica. Para baixo, os negativos. Aqui no x, positivo, à direita, à esquerda, negativo. Certo? E aí um plano qualquer, por exemplo, digo que o ponto A está no 1, 3, ponto B está no menos 2, 4, ponto C está no 2 e menos 1, e o ponto D está no 4 menos 3. Lembrando que um ponto ele é expresso por coordenadas em x e y. Certo? Primeiro é o x, depois o y. Então, ponto A está no 1, 1 no x e 3 no y. 1 no x e 3 no y. 1 no x, 3 no y. Em algum momento, essa linha pontilhada se encontra e é onde o ponto vai estar. Menos 2 em x e 4 em y. Essa linha pontilhada só vai para cima, não pode ir para baixo. O importante é que elas se encontrem, né? Se elas não se encontrarem, não formam ponto. C, 2x e menos 1y. Aí o C. E o D, 4x e menos 3 no y. Se encontraram, formou o ponto D. Beleza? Isso é o princípio básico, o início. Aí a gente vai para o próximo ponto, que é a distância entre dois pontos. Por exemplo, qual é essa distância entre esses dois pontos aqui, ó? É isso que a gente vai calcular agora. Você pega plano cartesiano, eixo x, eixo y. Você tem um ponto A, tem um ponto B. Esse ponto A vai ter uma coordenada no x, vou chamar de x de A,
e vai ter uma coordenada y, vou chamar de YA. E o B vai ter uma coordenada no x do B e no y do B. Certo? E aqui, ó, o que a gente pode fazer? Um triângulo, ó. Triângulo, retângulo. Vou fazer aqui. E quando a gente fala de triângulo retângulo, a primeira coisa que você deve lembrar é do Teorema de Pitágoras. E aqui é o A e aqui é o B, ó. Ele quer saber justamente quanto é que vale essa distância aqui, ó. Quanto é que vale essa distância? Vamos chamar de DAB, distância do ponto A para o ponto B. Para a gente saber a hipotenusa, nós precisamos conhecer os catetos. Cateto, ó, vai ser esse valor aqui. Se aqui fosse 2 e aqui fosse 4, do 2 para o 4 você sabe dizer, é 2. Por que é 2? Porque 4 menos 2 é igual a 2. Final menos inicial. Sempre assim. Ou seja, aqui é xb e aqui é xa. Final menos inicial. xb menos xa. Mesma coisa aqui no cateto de cima. yb menos ya. Aí a minha distância entre os dois pontos vai ser hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos. Teorema de Pitágoras. Cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Pronto. Aí, forma deduzida. No livro geralmente aparece assim, esse A ao quadrado passa como raiz quadrada. Tanto faz a forma que você vai utilizar. Você vai ter que tirar a raiz quadrada de uma forma ou de outra mesmo. Pronto. Essa é a distância entre dois pontos. Outro tópico muito importante é o alinhamento de três pontos. Ó, se eles estão alinhados, significa que já está indo para o rumo de uma reta. Uma reta nada mais é do que infinitos pontos alinhados. Certo? Para a gente saber se três pontos, por exemplo, o ponto A vai ter o x do A e o y do A. Ponto B vai ter o x do B e o y do B. E o C vai ter o x do C e o y do C. Para saber se eles três estão alinhados, a gente precisa usar um conceito de determinante. Tem que ser igual a zero. Esse aqui é um conceito importantíssimo a respeito da geometria analítica. Determinante igual a zero significa que os três pontos vão estar alinhados. Montar aqui o determinante. X do A, Y do A na primeira linha, X do B, Y do B na segunda linha, X do C, Y do C, segunda linha. Determinante precisa ter 3 linhas e 3 colunas, né? Então, no mínimo, né? Então, vou completar aqui a terceira dimensão, certo? X e Y é bidimensional. Esse 1 aqui, ó, é porque não existe uma terceira dimensão, ou seja, não é um sólido, né? Não é um cubo, não é um cilindro, pode ser uma figura plana qualquer, como uma reta é. E aí tudo isso tem que ser igual a zero. Para quem não lembra, existem algumas regrinhas para se resolver isso aqui. A forma mais simples que eu acho é
repetir esse de baixo aqui em cima, esse de cima aqui embaixo. A mesma coisa faz com os uns aqui, ó. E aí o que que a gente faz? Produto multiplica. Aí tudo isso aqui é positivo. Tudo isso aqui permanece o mesmo sinal. Tudo isso aqui permanece o mesmo sinal. Multiplicação, certo? X do C vezes Y do A, X do C, YA. X do A vezes Y do B, X do A, Y do B. X do B vezes Y do C, X do B, Y do C. E agora a gente volta. Quando volta, volta ao contrário, ou seja, negativo. Tá? X do B, Y do A. X do C, Y do B. X do A, Y do C. Tudo isso tem que ser igual a zero. Com letras assim fica um pouco complicado, né? Por exemplo, vamos pegar aqui valores, vou dar um exemplo. Vamos ver aqui se o ponto 3A, 3,2, B, 4,1 e C, 1,4. Vamos dar uma olhada se eles estão alinhados, certo? O que a gente faz? Coloca no determinante 3, 2 e 1. A última linha sempre é 1. 4, 1, 1, 4, 1. A, B, C, certo? Só usar a ordem, não tem segredo. E aí, repete o 3 aqui embaixo, 1 aqui em cima, 1 aqui em cima, 1 aqui embaixo. 1 vezes 2 vezes 1, 2. 3 vezes 1 vezes 1, 3. 4 vezes 4 vezes 1, 16. Aí agora a gente vai voltando, ó. 2 vezes 4, 8. Menos 8. 1 vezes 1 vezes 1, menos 1. 4 vezes 3, 12. Menos 12. Se isso aqui for igual a zero, significa que eles estão alinhados. Certo? Sinais positivos, sinais iguais. Soma 2 mais 3, 5. 5 mais 16, 21. Sinais iguais, soma 8 mais 1, 9. 9 mais 12, 21. 21 menos 21, 0. Pronto, significa que eles estão alinhados. Beleza? Por hoje é só. Recapitulação básica de pontos e princípio de reta. As equações da reta vão sair a partir disso. A verdade está aqui, a equação da reta está aqui dentro, mas ela precisa ser melhor trabalhada, né? Ok? Pronto, para encerrar, uma outra coisa que eu queria falar para vocês é sobre a área do triângulo. A área do triângulo a gente aprende lá na geometria plana que a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Para quem estudou sobre determinante, sabe que o determinante basicamente é uma multiplicação. O que é uma multiplicação? É uma junção de regiões, de números no caso. Só que no caso da geometria analítica, a gente trabalha com ponto, reta, trabalha com região, trabalha com compilação. Então, quando nós falamos de multiplicação na geometria analítica, a gente basicamente lembra de determinante. Inclusive, usamos o determinante para calcular o alinhamento da reta. Né? Então, quando a gente quiser
calcular a área de um triângulo analiticamente falando, a gente vai precisar calcular o determinante e multiplicar por 1/2. Ou seja, é o determinante dividido por 2. Ah, e tem um detalhe importante, ó. O módulo do determinante. O que é o módulo? Deixa o número negativo positivo. O módulo é o simétrico dele. Por que isso acontece? Pode acontecer do determinante dar um valor negativo, porém não existe área negativa. Por exemplo, vamos pegar aqui 3 pontos. Ponto A, 5, 2. Ponto B, 3 e 5. E o ponto C, 1, 0. Às vezes você consegue encontrar o valor de uma área analiticamente colocando ela no plano cartesiano, certo? Você faz o desenho do plano cartesiano, se aparecer a base e a altura dentro do teu desenho, pronto, pode aplicar o valor e acabou a questão. Só que como no caso aqui a gente quer analisar analiticamente, vamos analisar. Se vocês quiserem fazer o desenho, fiquem à vontade. Determinante. Coloco os pontos A, B e C. 5, 2, terceira dimensão. 3, 5, 1, 1, 0, 1. Pronto. Feito isso, repete 1 em cima, 5 embaixo, 1 em cima, 1 embaixo. 1 vezes 2 vezes 1, 5 vezes 5 vezes 1, 3 vezes 0 vezes 1. 1 vezes 2 vezes 1, 2. Lembrando que tudo fica com o mesmo sinal. 5 vezes 5 vezes 1, 25. 3 vezes 0, 0. 1 vezes 2 vezes 3 dá 6. Fica menos 6. 1 vezes 5 vezes 1, menos 5. E 1 vezes 0 vezes 5, 0. 2 mais 25, 27. Menos 6, menos 5, menos 11. Sinais iguais, soma e repete o sinal. 27 menos 11, 16. Tá aqui meu determinante, 16. Deu positivo já. A área é o módulo do determinante dividido por 2. Então, a área desse triângulo é 16 dividido por 2. A área dele é de 8. UA, unidade de área. Que é isso aqui não tem dimensão, é analítico. Nem é metro, nem é centímetro, nem é milímetro. Ok? Beleza, galera? Valeu, até a próxima.